Vem comigo on timer, vamos para mais uma aula. Vamos falar agora sobre o Conselho Monetário Nacional. Tá certo? Vamos lá, vamos começar. Então, o Conselho Monetário Nacional, também é chamado de CMN, é o órgão máximo do Sistema Financeiro Nacional, como eu havia dito na aula anterior. Ele tem a finalidade de formular a política de moeda e do crédito. Ele é formado por 3 membros, tá? Então, o primeiro membro, que é o presidente do conselho, é o ministro de Estado da Fazenda, e além dele, nós temos também o ministro de Estado do Planejamento e Orçamento e o presidente do Banco Central do Brasil. Os membros do Conselho Monetário Nacional, eles se reúnem uma vez por mês para deliberar, ou seja, para discutir sobre assuntos como orientar a aplicação dos recursos das instituições financeiras, propiciar o aperfeiçoamento das instituições e dos instrumentos financeiros, zelar pela liquidez e solvência das instituições financeiras, coordenar as políticas monetárias, creditícia, orçamentária e da dívida pública interna e externa. Esses membros, eles são escolhidos pelo presidente da República, assim quando o presidente assume o seu mandato, ele escolhe ali os seus ministros, ele escolhe também quem vai ser ali os membros do Conselho Monetário, né, que na verdade nada mais é do que os ministros que ele escolheu, mas também o presidente do Banco Central, que também é escolhido ali pelo presidente da República. E essa escolha, esses nomes que ele escolhe, ele envia para o Senado e o Senado é quem aprova, tá certo? Então precisam ser ali profissionais de reputação ilibada, sem antecedentes e com uma ficha tudo certinho para que eles possam ocupar esses cargos, tá ok? Mas a escolha vem do presidente da República e a aprovação vem do Senado Federal. Então vamos ver agora quais são os objetivos do Conselho Monetário Nacional. Primeiro, orientar a aplicação dos recursos das instituições financeiras, quer sejam elas públicas, privadas, tendo em vista propiciar nas diferentes regiões do país condições favoráveis ao desenvolvimento harmônico da economia nacional. Ou seja, todo o dinheiro que entra no cofre dos bancos, das instituições financeiras, ele tem que ter direcionamentos, ele não pode ser utilizado da forma como aquela instituição bem quer, porque senão as instituições elas iriam direcionar esses recursos, esses dinheiros que entraram nos seus cofres, somente para operações que pagam mais, que dão mais retorno, por exemplo, cartão de crédito e cheque especial. Né? E iria faltar recursos para outros serviços, como financiamento imobiliário, crédito para agronegócio. Então, pensando em ter uma harmonia, uma estabilidade, né, para que tenha recursos suficiente para atender todos os mercados, o Conselho Nacional ele vai orientar como que as instituições financeiras devem fazer para onde elas devem direcionar os recursos. E para onde elas devem direcionar parte desses recursos, tá certo? Além disso, ele vai propiciar o aperfeiçoamento das instituições e dos instrumentos financeiros, com vistas à maior eficiência do sistema de pagamentos e de mobilização de recursos. Ou seja, um exemplo claro que nós temos para isso é o Pix. Antigamente, as empresas e as pessoas tinham que fazer pagamentos em espécie. Então, pensa uma empresa, para fazer uma folha de pagamentos, ela tinha que ir lá com todo aquele dinheiro, depositar no banco e orientar para o banco cada uma das contas para onde ela tinha que fazer aqueles depósitos. Então, gerava um trabalho gigantesco. Hoje em dia, com o Pix, isso facilitou muito, porque as transações, além de serem instantâneas, elas são muito mais simples, né? Você consegue escolher ali a pessoa por meio de uma única chave, você coloca, você já tem ali os dados da pessoa para quem você vai fazer a transferência
e aí basta colocar o valor que você vai transferir. E essa transferência ela é instantânea. Então, o meio de pagamento e transferências financeiras, ele vem sendo aperfeiçoado ao longo dos anos. E o Pix é um exemplo claro e nítido disso, tá? E essas determinações vêm do Conselho Monetário. Ó, instituição financeira, vocês precisam melhorar aí a forma como que os pagamentos estão sendo feitos. Você precisa melhorar a segurança e a agilidade, tá, desses pagamentos, dessas transações. Banco Central, cria alguma coisa aí para que as instituições possam fazer esses pagamentos de uma forma mais segura e mais rápida. Aí o Banco Central vai lá colocar em prática a determinação do Conselho Monetário. Ah, vou criar um produto chamado Pix, que vai facilitar e vai agilizar as transferências. É assim que funciona, tá certo? O Conselho Monetário determina, o Banco Central executa e fiscaliza para ver se as instituições estão operando da forma correta. Então o Conselho Monetário, ele também zela pela liquidez e solvência das instituições financeiras, ou seja, ele se preocupa em saber se a instituição está com uma saúde financeira saudável, né? Ou seja, você está emprestando dinheiro, tomando emprestado, mas você está reservando uma parte desse dinheiro, porque se os seus clientes, para quem você emprestou, não te pagarem, como que você vai pagar os seus funcionários, os seus fornecedores, os seus credores? Então você precisa ter uma parte do dinheiro que entra no seu cofre, você precisa ter ele reservado. E aí o Banco Central, seguindo essa determinação, criou o depósito compulsório, ou seja, uma parte do que os bancos recebem é guardado lá no Banco Central, que também é considerado o banco dos bancos. Uma parte de todo o dinheiro que as instituições recebem, ela tem que depositar lá no Banco Central e deixar lá como se fosse uma poupança. Caso um momento de crise aconteça, ela tem um recurso ali, um depósito compulsório ali, que está reservado para ela, tá certo? Então isso é um zelo que o Conselho Monetário tem com as instituições financeiras, porque senão pode colapsar todo o sistema financeiro, caso as instituições não tenham esse cuidado. Assim como aconteceu na crise do subprime, a crise de 2008, que aconteceu nos Estados Unidos, desencadeou uma crise financeira mundial. Tá? Porque eles estavam emprestando dinheiro sem garantias, e aí veio uma crise financeira, as pessoas não tinham como pagar as suas dívidas, os seus financiamentos imobiliários, e os bancos não tinham como tomar aquelas casas financiadas, porque ele não tinha pego garantias quando ele emprestou, quando ele financiou aquela casa. E aí com isso, grandes bancos quebraram, simplesmente faliram, porque emprestaram muito recurso e não estavam recebendo ali os pagamentos, e não tinham como fazer pagamentos dos seus funcionários, dos seus fornecedores, coisas básicas. Faliram, entende? Então, depois de 2008 para cá, todos os sistemas financeiros, eles vêm cada vez mais se preocupando com a saúde financeira das suas instituições, tá ok? Porque isso pode gerar uma crise, isso pode desencadear um cenário bem negativo. O Conselho Monetário também coordena as políticas monetárias, de crédito, orçamentária, fiscal e da dívida pública interna e externa. Então é ele que coordena, ele que dá as coordenadas, ele que dá ali as ordens de como que as políticas devem funcionar. E quem vai colocar em prática? As instituições supervisoras. Então, no caso ali, o Banco Central e a CVM, que estão abaixo do Conselho Monetário, vão colocar em prática as coordenadas que o Conselho Monetário deu em relação às políticas, tá ok? E quais são as competências do Conselho Monetário Nacional? Primeiro, aprovar os orçamentos monetários preparados pelo Banco Central, por meio dos quais eles estimarão as necessidades globais de moeda e de crédito.
Então, quem aprova o orçamento, ou seja, olha, nós vamos precisar emitir tanto papel moeda para colocar na economia, porque estamos com uma necessidade de tantos milhões aí na economia. O Conselho Monetário vai analisar e vai falar, ó, vamos ver isso aqui se está certinho, vamos pensar com calma e vamos analisar para ver se realmente faz sentido. E aí, com isso, eles aprovam ou não. Fixar as diretrizes e normas da política cambial, inclusive quanto à compra e venda de ouro e quaisquer operações e direitos especiais de saque em moeda estrangeira. Então, tudo que é relativo à moeda estrangeira, né, ali seja com base em importação ou exportação, está entrando ou está saindo dinheiro estrangeiro aqui do país, quem que dá a diretriz, a direção de como que tem que funcionar é o Conselho Monetário Nacional. Disciplinar o crédito em todas as suas modalidades e as operações creditícias em todas as suas formas, inclusive aceites, avais e prestações de quaisquer garantias por parte das instituições financeiras. Também é uma competência do Conselho Monetário Nacional. Coordenar a política monetária, regular a constituição, o funcionamento e a fiscalização dos que exercem atividades subordinadas a esta lei, bem como a aplicação das penalidades previstas. Ou seja, eles criam leis que vão detalhar como que uma instituição financeira tem que atuar, desde a sua abertura de CNPJ. Então, eu quero abrir um banco. Para quem que eu devo me reportar? Quais documentações eu preciso ter? Aonde eu preciso registrar essa instituição? Todas essas determinações, passo a passo, vêm através de leis. E quem criam essas leis, essas normativas, é o Conselho Monetário Nacional. E o Banco Central vai fiscalizar essas instituições para ver se elas estão andando de acordo com a lei. Limitar, sempre que necessário, a taxa de juros, desconto de comissões e qualquer outra forma de remuneração de operações e serviços bancários ou financeiros, inclusive prestados pelo Banco Central. Também é uma competência do Conselho Monetário Nacional. Determinar a percentagem máxima dos recursos que as instituições financeiras poderão emprestar a um mesmo cliente ou grupo de empresas. Isso é pensando em evitar a inadimplência no nosso país. Então, para cada cliente, seja pessoa física ou jurídica, há uma determinação do Conselho Monetário Nacional de que ela tem um limite que ela pode tomar de crédito em relação à renda que ela tem. Então, por exemplo, uma pessoa recebe R$1.000. Desses R$1.000 que ela tem de salário, hoje é em torno de 35% do salário dessa pessoa é o valor máximo que ela vai poder tomar como empréstimo, seja através de financiamento de casa, financiamento de carro, cartão de crédito, cheque especial. Quando ela atinge esse nível de comprometimento de renda, ela não vai conseguir mais crédito em instituição nenhuma. E não é porque o banco não quer emprestar, é porque ele está seguindo uma determinação do Conselho Monetário Nacional. A pessoa física não pode ultrapassar 35% da renda dela. Então, se ela tem R$1.000 de salário, o máximo que ela vai conseguir comprometer com parcelas é R$350 e ponto. Isso vem da determinação da normativa do Conselho Monetário Nacional, tá certo? Além disso, o Conselho Monetário Nacional também estipula índices e outras condições técnicas sobre encaixes, mobilizações e outras relações patrimoniais a serem observadas pelas instituições financeiras. Ou seja, ele determina que o Banco Central cria ali alguns indicadores para mensurar como que as instituições financeiras estão operando, quanto que elas estão tomando de crédito, quanto que elas estão emprestando, quanto dinheiro ela está movimentando na economia, tudo isso através de indicadores, né?
para que ele tenha todos esses números, para que ele saiba exatamente o que está acontecendo no sistema financeiro. E ele também vai expedir normas gerais de contabilidade e estatísticas a serem observadas pelas instituições. Ou seja, todo o balanço das instituições financeiras tem que ser passado para o Banco Central e o Banco Central vai ter ali um controle disso para fazer um relatório e enviar para o Conselho Monetário. Falar, ó, isso aqui é um balanço de todas as instituições financeiras, né? Então, toda a contabilidade delas nós estamos acompanhando e está tudo certinho. Ou não, não é verdade? E além disso, ele vai também delimitar com periodicidade não inferior a 2 anos o capital mínimo das instituições financeiras privadas, levando em conta a sua natureza, bem como a localização de suas sedes e agências e filiais. Então, a cada 2 anos ali, pelo menos, ele vai determinar ali qual que é o capital mínimo que as instituições financeiras privadas precisam ter para elas funcionarem. E aí, cada instituição financeira tem que se ajustar de acordo com essas determinações. Eu trouxe aqui nessa aula para ilustrar e para mostrar para vocês como que a mídia traz informações da economia, do sistema financeiro, né? Como que essas informações elas são passadas. E eu trouxe aqui um assunto também para ilustrar e para fixar uma das prioridades e das responsabilidades do Conselho Monetário, que é a determinação da meta de inflação. Então, quem determina o quanto que a inflação deve estar, o máximo e o mínimo que nós devemos ter de inflação no país, é o Conselho Monetário Nacional. Ele cria uma meta todos os anos para estimular o Banco Central a manter a inflação dentro daquele patamar. E essa determinação, ela vem do Conselho Monetário Nacional e eu gostaria de mostrar para vocês aqui, através dessa imagem, como que a mídia traz isso. Então, a mídia está falando o seguinte, ó, Conselho Monetário define meta de inflação de 3% para 2024. Então, é o Conselho Monetário que define essa meta de inflação. Essa inflação, ela é contabilizada, né, através do IPCA, que é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo. Nós vamos ver sobre inflação lá no módulo 3 da nossa CPA 20. Nós vamos ver sobre inflação no nosso módulo de princípios de economia e finanças. Nós vamos falar mais sobre inflação, mas aqui o que eu quero que você fixe na sua mente é que é o Conselho Monetário Nacional que determina a meta de inflação. Coloca isso na sua cabeça desde já. Essa informação é muito importante e geralmente ela vai cair na sua prova, tá ok? Vamos fazer alguns exercícios para fixar esse conteúdo? Então, o primeiro exercício ele diz o seguinte: o Conselho Monetário Nacional tem como função, letra A, exercer a fiscalização das instituições financeiras, letra B, autorizar a emissão de papel moeda, e letra C, realizar operações de redesconto junto às instituições financeiras, ou letra D, definir as diretrizes e normas referentes ao câmbio. Então aqui nesse exercício, nós precisamos identificar qual que é a função do Conselho Monetário Nacional. Se você observar, ao longo da nossa aula, eu destaquei as principais palavrinhas-chave do Conselho Monetário, das responsabilidades e competências, eu destaquei em vermelho. E por que eu fiz isso? Para ajudar você a responder questões sem ter que decorar tudo aquilo que nós vimos até agora. Então vou mostrar aqui para vocês, ó, todas as principais palavrinhas que eu destaquei em vermelho. Essas palavras é para você fixar e você entender o seguinte: não precisa decorar isso aqui. O que você precisa é entender um princípio, um macete que eu criei, para que você não caia em pegadinha na prova da Ambima e para que você não faça confusão das competências e das responsabilidades do Conselho Monetário e das competências e responsabilidades do Banco Central e da CVM.
porque muitas coisas são parecidas, mas com esse macete aqui você não vai errar esse tipo de questão. O macete é o seguinte: pensa que o Conselho Monetário Nacional é o pai e o Banco Central e a CVM são os filhos, tá? Então, cada uma dessas palavras que eu destaquei na nossa aula são responsabilidades do pai. É o pai quem aprova. Se o filho quer fazer algo, ele tem que pedir para o pai vai aprovar ou não. É o pai quem fixa a diretriz, ou seja, que dá a direção, que dá a coordenada. É o pai quem disciplina, é o pai quem coordena. Então, todas essas palavras a gente pode lembrar de responsabilidades de um pai. Já o Banco Central e a CVM, nós vamos ver nas próximas aulas, eles exercem funções que remetem a responsabilidades de um filho. Então, com isso, a gente não precisa decorar tudo isso. Eu preciso conhecer, preciso entender, mas não preciso decorar. Porque quando eu chegar nessas questões, eu vou conseguir bater o olho e já ver aqui, ó, qual que é o papel do pai e qual que é o papel do filho. E lembrar sempre que o Conselho Monetário Nacional não faz nada. Ele não põe a mão na massa, ele não executa nada. Ele determina, ele cria leis, ele ordena, ele coordena e ele estipula como que as coisas têm que ser. Mas ele não põe a mão na massa, ele não faz, ele não executa. Quem faz isso é Banco Central e CVM. Então, com essas informações, a gente já não erra mais essas questões. Primeira alternativa, ele exerce fiscalização? Não, ele não é um órgão fiscalizador. Ele é um órgão normativo. Órgão fiscalizador, Banco Central e CVM. Então, letra A está errada. Letra B, ele autoriza a emissão de papel moeda? Antigamente sim, mas depois de 2021 não mais. O Banco Central passou a ter autonomia. Antes ele tinha que pedir para o Conselho Monetário Nacional para emitir papel moeda. Em 2021 foi autorizado ao Banco Central a atuar de forma independente do Conselho Monetário. Então essa independência do Banco Central gerou a ele mais autonomia, né? Então ele pode fazer o que ele quiser desde que esteja debaixo das leis, esteja seguindo as leis do Conselho Monetário Nacional. A gente vai ver isso na próxima aula. Mas ele não precisa mais pedir autorização para emitir papel moeda. Antigamente sim, hoje já não mais. O Banco Central é como aquele filho que completou 18 anos. Ele pode sair agora sem pedir autorização do pai. Ele só não pode cometer um crime, né? Ele só não pode fazer coisa errada, tá certo? Letra C, realizar operações de redesconto junto às instituições financeiras? Não. Isso aqui a gente vai ver na próxima aula. Quem faz isso é o Banco Central. O Conselho Monetário ele não realiza nada, ele não executa nada. Ele determina, ele dá a orientação e a coordenada apenas, tá? Então, nos sobrou a letra D, de definir as diretrizes e normas referente ao câmbio. Então, ele define a diretriz, ele dá a direção de como tem que ser o mercado de câmbio, tá certo? Resposta correta aqui é a letra D. Segundo exercício, composição do Conselho Monetário Nacional, órgão superior ao sistema financeiro. Então, por quem que o Conselho Monetário Nacional é composto, né? Nós temos ali no início da nossa aula, nós vimos a composição. O Conselho Monetário ele é composto por 3 membros. Então, nós temos o ministro da Fazenda. Então, nós temos o ministro de Estado da Fazenda, o ministro de Estado do Planejamento e Orçamento e o presidente do Banco Central. Esses 3 são os membros do Conselho Monetário Nacional, tá? Então, nós precisamos encontrar nessa alternativa nessa questão alguma das alternativas que vai responder essa questão. E a alternativa que nos dá
esses 3 membros é a alternativa letra B. Tá? Então nós temos ali o ministro de Estado da Fazenda, o ministro de Estado do Planejamento e Orçamento e o presidente do Banco Central. Tá, ok? E com isso nós encerramos essa aula. Eu espero que você tenha gostado. Te vejo na próxima. Até mais!